Pois bem, nossa aula 2 de Pedagógico e Políticas Educacionais. Amigos, na aula passada, focamos bastante aí na questão da didática, focamos bastante aí na questão justamente da filosofia da educação. Vimos que as tendências pedagógicas se dividem em liberais e progressistas, né? A liberal, ela é a tradicional, ela é a tecnicista, ela é a renovadora progressivista e a não diretiva, beleza? Também chamada de escola nova, ok? Já a progressista, todas querem mudar o sistema, todas são contrárias ao sistema, todas querem uma nova ordem em termos de mudança, em termos de ruptura com o capitalismo, né? Se dividem em libertadora, Paulo Freire, libertária, Celestine Freinet, e histórico-crítica, também conhecida como crítica social dos conteúdos. Falando sobre isso, falamos também sobre a característica que nós temos exatamente em relação ao currículo. Vimos as teorias do currículo, falamos do currículo não crítico, que é aquele currículo famoso aceita que dói menos, ou seja, o tradicional, o tecnicista, aquele que é completamente favorável ao sistema, beleza? Falamos do currículo crítico, que é um currículo progressista, que é um currículo transformador, correto? Falamos do currículo pós-crítico, que é esse contemporâneo, que é esse que discute temas que foram excluídos ao longo da história da educação, como meio ambiente, como sexualidade. Pô, tá tendo um debate agora direto em rede social, né? Aquele jogador de vôlei lá do Minas, né? Do time dele Minas, né? Minas Tênis Clube, se eu não me engano. Fez lá uma postagem lá, criticando lá o beijo gay lá do super-homem, enfim, característica que você tem. Bom, é uma situação que tem que ser discutida, sexualidade, gênero, raça, meio ambiente, tudo isso é discutido no currículo pós-crítico, ok? São situações que nós temos hoje na educação. Ponto, tá? Temos também as formas de currículo, né? O currículo real, o currículo oculto, né? O currículo, no caso, oficial, características também que falamos sobre o tipo de currículo. Falamos também de didática, a avaliação que sempre cai em prova. O ato de avaliar é o ato de avaliar a si mesmo. Vasconcelos diz isso, né? Então, gente, o que acontece? A avaliação, ela não é um instrumento de punir, ela é um instrumento voltado para quê? Para nortear a ação do professor, a ação docente. Então, lembre disso, vai com isso para a prova, vai ter questão certa que vai cair sobre a avaliação lá e você vai acertar, beleza? Tranquilo? A avaliação diagnóstica, que é aquela preliminar, a avaliação formativa ao longo do processo, a avaliação somativa, que é aquela que todo mundo conhece, porque a classificatória é aquela que dentro de um tradicionalismo foi a única que a gente teve, beleza? Tá? Falamos da aprendizagem, falamos de conteúdo, competências de aprendizagem, tá? Relação dos conteúdos. Falamos, né, do conteúdo factual, conteúdo atitudinal, conteúdo conceitual, conteúdo procedimental e falamos também, olha que legal, em relação à questão da interdisciplinaridade. Vimos o que é uma multi, o que é uma pluri, o que é uma inter e o que é uma transdisciplinaridade. Caso você tenha perdido essa aula, calma, meu filho, não tem problema. O vídeo já está disponibilizado, tá, para você, e inclusive está lá também um link da turma anterior, beleza? A turma anterior, que também tem mais vídeos lá, com mais explicações, porque a turma anterior era uma turma
extensiva, ou seja, era uma turma que tinha mais tempo de trabalhar, portanto, obviamente, os vídeos são mais extensos, né? Então, material também, enfim, e você tem acesso a tudo isso pelo Google Sala de Aula, que o link está no grupo, ok? Beleza? Então, gente, tudo falado aí, recado falamos também de LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Falamos sobre várias coisas da LDB, coisas importantíssimas, né? Sobre a educação nacional, né? E findamos a aula, e que vamos abrir hoje, falando de BNCC, a famosa Base Nacional Comum Curricular. Meus amigos, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento que tem o objetivo de quê? Definir as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. Então, como nós falamos no final da aula passada, estamos abrindo na aula de hoje, veja bem, como é que era antigamente? Antigamente cada um era lei do Muricy, cada um cuida de si. Como assim, professor Anderson? Lei do Muricy, cada um cuida de si. Pô, cada um dava o que vinha na sua cabeça, ok? E, consequentemente, o aluno ficava totalmente perdido, né? Não sabia o que queria cair numa avaliação nacional, como um vestibular, por exemplo. Hoje, partindo do princípio da equidade, isso mudou. Por que isso mudou? Porque hoje nós temos uma base, que é o núcleo comum, que é a BNCC, que obviamente define as competências gerais para todos os alunos do Brasil, beleza? Então, obviamente, aquele núcleo comum, ele é o núcleo que é dado para todos. E, obviamente, a BNCC, ela define 10 competências gerais que devem ser trabalhadas, beleza? São as 10 competências gerais. Gente, o que acontece? A BNCC ela foi aprovada em dezembro de 2017. Governo Michel Temer, né? Que foi basicamente um momento, né, que começou a ter toda uma política contrária, pelo menos em redes sociais, às ideias de Paulo Freire. Então, a gente começou a ver muitas críticas dizendo que os malefícios da educação nacional, a educação brasileira anda mal das pernas em razão de Paulo Freire, que esse ano, obviamente, tem o centenário dele, ok? Mas o fato é que eu não sei se as pessoas aprovam leis sem ler, ou se leem, não entendem, mas o que eu quero dizer para vocês é que a BNCC ela é baseada completamente nos pensamentos de Paulo Freire. Se você pegar o livro Pedagogia da Autonomia e pegar as competências gerais, você vai ver que é basicamente a mesma coisa. O que Paulo Freire escreve lá na década de 90, né, no livrinho, que a primeira vez que eu botei a mão era um livrinho de bolsa assim, pretinho, né, Pedagogia da Autonomia, é basicamente que ele descreve como competência geral. Para quê? Para definir as chamadas competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas no Brasil, ok? Que é o papel da BNCC. Por exemplo, a primeira competência é o conhecimento. O que é isso? Valorizar o conhecimento, que é uma coisa basicamente que, enfim, alguns hoje é na moda, eu vejo que virou até uma certa moda hoje ser burro, vamos dizer o português claro, né? Não estudo, tá legal, não é? Sei lá, a Terra é plana. Por que a Terra é plana? Tem porquê, porque é plana. É isso. Enfim. Então, é a questão dos factoides, né? Dos fakes, né? Enfim. Mas a BNCC ela vai contrária a isso. Primeiro ponto que ela enumera é o quê? A relação do conhecimento. E o segundo ponto é exatamente o quê? Estimular o pensamento crítico, científico e criativo.
que é um pensamento crítico? Gente, crítica é uma palavra que existe, olha essa coisa interessante, redundante que eu vou falar, hein? Existe muita crítica sobre a crítica. Porque normalmente quando a gente entende a palavra crítica, a gente pensa assim, poxa, essa pessoa é uma pessoa muito crítica, ou seja, ela é muito chata, ela questiona tudo, ela reclama de tudo. Quando na verdade a palavra crítica, ela não é voltada para isso. Crítica significa análise, significa síntese. Então as pessoas que têm um poder crítico são as pessoas que têm o poder de quê? Síntese, um poder de análise, uma capacidade de entendimento. Então é isso que significa. Então, quando você vê estimular com pensamento científico, um pensamento crítico, é um pensamento com capacidade de quê? De análise. Por quê? Porque tanto a BNCC e o Paulo Freire, que foi da onde que veio isso aí basicamente, né? A chamada criticidade, né? Que Paulo Freire escreve lá no seu livro, ele não quer uma pessoa teleguiada. Ele não quer que a educação forme gado, literalmente. Ele quer o quê? Pessoas pensantes, ok? Característica que você tem, tá? Repertório cultural. O que é isso? Valorizar diversas manifestações artísticas, diversas manifestações culturais. Meus amigos, veja bem, cultura é tudo que é cultuado, tudo que é praticado por um grupo social. Então, se existe um grupo de pessoas que pratica aquilo ali, obviamente, é cultura. É um direito seu gostar ou não daquela determinada cultura. Agora, é um dever de todos, estabelecidos aí pela BNCC, valorizar diversas manifestações artísticas. O Brasil e o brasileiro, ele tem por hábito o quê? Marginalizar a cultura. Ah, isso não é cultura. Ah, isso não é cultura. Lembre-se, hoje, né, o samba, que é patrimônio cultural do Brasil, temos que lembrar que o samba já foi marginalizado. Então, são situações que temos que ter essa sabiência e essa percepção, beleza? E a BNCC fala sobre isso. Além de falar da utilização de diferentes linguagens. Sim. Então, ó, incentivo a linguagens, outros idiomas, tá? No caso, a língua estrangeira obrigatória estabelecida pela LDB é o inglês, beleza? Tá? Mas diversas linguagens, né? A Libra, língua de sinais, né? Enfim, situações que você também tem que ter justamente com essa questão da globalização, né? Esse mundo, que é um mundo cada vez mais interligado, que a gente chama de Interlândia, né? Literalmente, e que, obviamente, há necessidade da gente ter o quê? Uma diversidade cada vez maior de quê? De linguagens, ok? Característica que você tem, tá? Compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação e de comunicação. Meus amigos, não preciso nem dizer, uma pessoa que não tem rede social hoje está excluída, beleza? É uma forma de exclusão, tá? Uma pessoa que não domina a tecnologia digital, hoje pode ser considerado um analfabeto digital. É uma forma de analfabetismo. Você vê que, para tanto, até mesmo uma prova de magistério está cobrando informática, como foi cobrado na prova de Maricá, né? E agora está sendo cobrado na prova de São Gonçalo.
e será cobrado também na prova de Itaboraí, que virá aí após São Gonçalo, reabrindo, ok? Tranquilo? Então não podemos perder o foco. Legal? Tranquilo? Vamos lá. Outra. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Meus amigos, diversidade de saber. Existe o saber também empírico. Talvez aquele pescador ali em Cabo Frio, ele não sabe do fenômeno da ressurgência, que faz com que você tenha um potencial de pesca maior naquela localidade. Mas ele empiricamente, pela própria prática dele, pela própria vivência dele, ok? Ele sabe a época, sabe o local e sabe aonde deve pescar, ok? Então, esse conhecimento, ele também tem que ser valorizado. E a BNCC também fala sobre isso, ok? Argumentar com bases em fatos e fontes confiáveis. Então, meus amigos, se liga, preste atenção, olha que legal. A BNCC estabelece essa relação da importância de você argumentar com base em quê? Em fontes confiáveis, né? Ou seja, ela vem exatamente contrária a essa situação que a gente tem hoje, né? A gente não pode confundir opinião com informação. As pessoas confundem muito isso. Opinião com informação, ok? Tranquilo? Então, opinião que você acha sobre um determinado assunto, é sua opinião, é pessoal. Enfim, se você for intransigente, você não precisa nem mudar de opinião, mesmo com todos os argumentos contrários a você, porque é pessoal. Agora, informação é um fato. Então, você pode questionar a fonte da informação, mas você não pode questionar a informação. Enfim, que é uma relação que você tem, a diferença entre uma coisa e a outra. Conhecer-se, apreciar-se, o que é isso? Cuidar-se, cuidar da sua saúde física, sua saúde emocional. Então a BNCC, ela já traz essa preocupação em relação ao quê? Em relação à preocupação com a saúde física e também emocional. Até porque a maior parte das doenças que assolam o novo mundo, ou seja, o século XXI, são doenças ligadas ao trato emocional. Beleza? Característica que você tem em relação a isso. Exercitar a empatia, o diálogo para resolução de conflitos. Isso me lembra uma frase clássica, né, de René Descartes, né? Posso não concordar com o que você diga, mas lutarei até a morte pelo direito de dizer. Ou seja, exercitar o outro lado, a empatia, a alteridade, ou seja, o ponto de vista do outro, não é? O ponto de vista do coleguinha, tá? E sempre buscar o diálogo para uma resolução de conflitos, de divergências de opiniões, beleza? Característica que você tem. E a 10ª competência é agir com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, seguindo princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Ou seja, a competência geral número 10 é basicamente um resumo de tudo que a gente imagina num mundo bacana, no mundo certo e, obviamente, na educação, né,
que a gente quer para o mundo, ok? Beleza, meus amigos? Dúvidas, perguntas, colocações? Bacana, né? Bem legal, show de bola. Aqui, ó, vem comigo. Outro assunto que nós não falamos muito, né? Ficou aí pendente na última aula, é a relação do projeto político-pedagógico, que é muito importante, cairá na sua prova, tá? O PPP, que é o Projeto Político-Pedagógico, é um documento norteador das ações da escola. Então, todas as escolas têm que ter o projeto político-pedagógico. E a construção dele é por vias democráticas, exigindo a participação tanto da comunidade local como da comunidade escolar. Beleza? Então são características aí, nós também falamos na aula passada, né? Mas que vale a pena a gente relembrar, falando aí de projeto político pedagógico. Deixa eu ver aqui o programa aqui de vocês, tá? Compromisso social, tendência educacional, falamos, metodológico, construção do conhecimento para educando, visão interdisciplinar, transdisciplinar do conhecimento, falamos, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, projeto político pedagógico, né? Avaliação, falamos para caramba de avaliação, né? Habilidades e competências. Pois bem, meus amigos, Estatuto da Criança e do Adolescente, famoso ECA, Lei 8069 de 1990, né? Outro presente aí que ficou pra gente aí do Collor. Outra coisa também, gente, o Brasil hoje, da rede social, é um país que tem um forte hábito de criticar antes de conhecer. Se você abrir o ECA, tá? Você vai ver que tem muito mais prol do que contra. Diferente do que a gente imagina. Algumas coisas, sim, devem ser revistas, mas tem muito mais prol do que o contra. Primeira coisa que você tem que entender sobre o ECA. O ECA, né, uma lei de 90, ela veio para quê? Para substituir o antigo Código de Menores, que era, primeiro, muito obsoleto, tá? E, enfim, tipo assim, não protegia, não existia uma política de proteção à criança e adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele viu e falou assim, pô, caramba, crianças e adolescentes são alvo de vulnerabilidade. Sim, são vulneráveis, correto? Podem sofrer abandono, podem sofrer abuso. Então, opa, vamos criar um estatuto para proteger eles. Então, qual é o objetivo do ECA? É proteção integral a toda criança e adolescente. Toda criança e adolescente tem que ser protegido. Mas Anderson, se o adolescente estupra, toda criança e todo adolescente tem que ser protegido, ok? Proteção integral. Mas Anderson, se o adolescente mata, toda criança, todo adolescente tem que ser protegido. O que eu quero dizer para vocês? Não há exceção em termos de proteção, ok? Mas também não é aquela vibe, tipo assim, não acontece nada, não é por aí. Sim, né? A gente vai ver aí que tem situações, tem questões socioeducativas, por exemplo, beleza? No entanto, o que ocorre? Ocorre que justamente você tem o quê? Você tem essa política voltada para quê? Proteção integral a toda criança e todo adolescente. Esse é o objetivo, independente da criança, independente do adolescente, tá? Ok? Vamos lá. Bom, o que é criança? Fala comigo. Deixa de ser criança. Vou falar sobre isso agora, Marta. Fala comigo, fala comigo.
o antigo código, o Código de Menores. Porque dos anos 70, da ditadura militar. Porque o que acontecia no Código de Menores? O Código de Menor, inclusive, ele tem esse termo, né? De menor, né? Que não se usa mais. Tá? É um termo que caducou. Até porque ele é um termo muito pejorativo, né? Você vira para um cara e fala assim, pô, você é de menor. Subentende-se que você está inferiorizando ele, né? Então, uma das características do ECA já é caducar esse termo. Você não fala de menor, você fala criança e adolescente. E aproveitando o gancho, respondendo a pergunta aí da Marta, criança é todo ser humaninho de 0 a 12 anos incompletos. Beleza? Tranquilo? 0 a 12 anos incompletos. Professor Anderson Dionísio, o que é 12 anos incompletos? 11 anos, 11 meses e 29 dias. Isso mesmo. 11 anos, 11 meses e 29 dias. No dia que ele faz aniversário, 12 anos! Opa! Virou adolescente. É como se fosse um interruptor que você aperta e vira a chave. Ok? Legal? Show, né? Bacana, né? Show. Bonito, bonito, bonito. Muito bonito, muito bonito. E adolescente. Adolescente, ou quem tem filho adolescente fala aborrecente, né? Adolescente é todo aquele ser humaninho de 12 a 18 anos incompleto. O dia que o ser humaninho faz o seu aniversário de 18 anos, opa, parabéns, 18 anos, adulto, virou a chave, beleza? Tranquilo? Por que eu estou falando isso e focando muito nisso? Porque cai em prova. E assim, cai várias situações, com várias perguntas, e uma interessante que eu vi numa das provas foi o seguinte, olha que coisa interessante. Ele contou a história da seguinte forma. Um adolescente, já deu a dica aí, falou que era adolescente, saiu de casa para comemorar seu aniversário de 18 anos. Saiu na véspera, ou seja, saiu com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Saiu, bebeu, dirigiu, atropelou uma pessoa, matou uma pessoa. É um homicídio com dolo eventual, beleza? Tá? Ele assumiu o dolo no sentido de beber e dirigir. Beleza? Ok. A pergunta era mais ou menos assim. Esse adolescente, ele vai ser julgado como adulto porque quando a polícia chegou, ele tinha acabado de completar 18 anos. Olha que fato inusitado. Então, ele cometeu um crime, é adulto, é adolescente. Resposta, ele é adolescente, beleza? E ele vai estar estabelecido pelo ECA, ok? Mas Anderson, ele completou 18 anos. Sim, por isso que o artigo 1, ele tem um parágrafo explicativo, dizendo o seguinte, o ECA é para todo ser humaninho de 0 a 18 anos, incompletos. No entanto, em casos excepcionais, ele pode ser aplicado até os 21 anos de idade, que é um caso que está sendo mencionado. Por exemplo, nesse caso, como ele tinha acabado de completar 18 anos, acabaram de se tornar adulto, mas ele cometeu o ato quando era adolescente, o que o ECA vai aplicar? Vai aplicar provavelmente uma medida socioeducativa até ele completar 21 anos, ok? Beleza? Então, é uma exceção. Então, qual é a resposta, Anderson? O ECA é para todo mundo de 0 a 18 anos incompleto. Só que em casos excepcionais, aí sim, ele pode ser aplicado até 21 anos de idade. E é um caso excepcional que eu estou citando para você aí, beleza? Mas não é a regra, é uma exceção, é uma excepcionalidade. Fala comigo!
Ok? Ficou claro, né? Bacana, maneiro. Enfim, direitos da criança e do adolescente. Gente, crianças e adolescentes têm todos os direitos inerentes à dignidade humana. Ou seja, são seres humanos. Então quando você vira e fala assim, aponta para o cara e fala assim, ah, ele é meu filho. Meu, não é no sentido de posse, tá? Você tem que entender isso. Ele é seu filho porque ele é sua prole, ok? Mas ele não te pertence. Porque muitas vezes quando a gente cria, né, o pensamento dessa forma, o que você imagina e subentende? Você subentende que, me pertence, que as pessoas se pertencem. Isso ocorre muito, né, em países que tiveram escravidão, né? O Brasil é um exemplo disso, né? Foi o último país a abolir a escravidão. Então, o que acontece? Aqui tinha gente que era dona de gente. Mas desde o fim da escravidão não é assim que funciona. Por que eu estou falando tudo isso? Porque criança e adolescente tem direito ao lazer, tem o direito à liberdade, tem o direito à educação, ao lazer, à saúde. Então presta muito bem atenção nesse macete que eu vou te dar, tá? Os direitos da criança e do adolescente é sempre um substantivo simples, nunca composto. Como assim, professor Anderson? Substantivo simples e nunca composto. É sempre direito à saúde, à educação, ao lazer, e não assim, à educação de qualidade, ao lazer maravilhoso, à saúde plena. Não. Ao lazer, à educação, à saúde. Beleza? Tranquilo? Pois bem, e um dos direitos da criança e do adolescente, que também cai muito em prova, que vale a pena a gente enumerar aqui, é o quê? É o direito de ser reconhecido pelos pais. Ok? É um direito da criança e do adolescente. Então vamos lá. A menina se relacionou com o rapaz. Era a maior love story. Para quem não sabe o que é love story, é coisa da minha época, tá, gente? Filme da minha época. Era a maior love story. Mas aí, depois que engravidou, descobriu que o cara não prestava. Ok? Então, vira e fala assim, não quero que você assuma meu filho. Ela tem esse direito?